Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na crise super tensa e complexa que está se desenrolando no Irã. É uma nação que de verdade parece estar no seu limite. E a pergunta que não quer calar é essa, né? Será que um ataque americano ao Irã está prestes a acontecer? A gente está vendo o espaço aéreo da região fechar, um blackout de comunicações tomando conta do país. É um cenário de muita tensão. Então, vamos entender o que está acontecendo de fato. Para analisar essa situação toda, a gente vai passar por 5 pontos essenciais que ajudam a montar o quebra-cabeça desse conflito. Primeiro de tudo, vamos contextualizar o cenário. O Irã hoje vive o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Uma enorme agitação interna acontecendo ao mesmo tempo que a ameaça de uma ação militar estrangeira fica cada vez mais real. A situação lá é extremamente volátil. O regime iraniano está tentando de todas as formas isolar a população do resto do mundo e, ao mesmo tempo, reprime qualquer tipo de protesto com uma força letal, usando munição de verdade contra os manifestantes. Mas aí fica a dúvida: o regime está mesmo perto de cair? Para a gente conseguir entender isso melhor, existe um tipo de guia, uma estrutura analítica que mostra o que é preciso para uma revolução realmente acontecer. E um ponto super importante aqui: não estamos falando de uma revolução qualquer. O que pode acontecer é uma contra-revolução, ou seja, uma tentativa de desfazer o que a Revolução Islâmica de 1979 construiu e que colocou os líderes atuais no poder. O cientista político Jack Goldstein ele mapeou 5 condições que quase sempre estão presentes quando uma revolução dá certo. E o mais impressionante, se olharmos para o Irã agora, parece que todas as 5 condições estão ali, bem visíveis. Os problemas econômicos, em especial, são gravíssimos. Eles são o principal motor do descontentamento popular. Pensem em hiperinflação, a moeda perdendo valor a cada dia, a situação é desesperadora para muita gente. Isso nos leva direto para a 5ª condição, que é crucial: um ambiente internacional favorável para a oposição. A verdade é que a rede de alianças do Irã está ruindo, e para quem é contra o regime, o cenário internacional nunca esteve tão propício. Aquela rede de grupos aliados do Irã na região, que eles chamavam de eixo da resistência, foi sendo desmontada peça por peça nos últimos 2 anos. O Hamas foi devastado, o Hezbollah sofreu perdas enormes, os Houthis estão sob ataque, o tabuleiro mudou completamente. Qual o resultado disso tudo? O Irã está mais isolado do que nunca no cenário estratégico. E aquela imagem de poder militar invencível, bom, ficou claro que era mais um blefe do que realidade. E se não bastasse, os aliados que eram considerados superpotências, como a Rússia e a China, já deram sinais claros de que não vão entrar nessa briga. Ficaram em silêncio durante ataques anteriores e estão claramente priorizando seus próprios interesses. Ou seja, o regime iraniano não vai ser resgatado por eles. Com esse isolamento todo do Irã, se abre uma janela para uma ação direta dos Estados Unidos. Mas, na prática, como seria um ataque desses? Basicamente, os Estados Unidos têm 2 cartas na manga. A primeira seria um ataque mais limitado, um golpe psicológico para dar moral aos manifestantes. Isso é algo que eles podem fazer agora mesmo com o que já tem na região. A outra opção é bem mais drástica, uma campanha militar gigante para derrubar o regime de vez. Mas isso, claro, exigiria meses de preparação. E vale notar, mesmo sem um porta-aviões por perto, que levaria de 1 semana a 10 dias para chegar, os Estados Unidos já têm um arsenal impressionante na área. Mísseis lançados de submarinos, de navios, bombardeiros de longo alcance. Eles são mais do que capazes de lançar ataques bem significativos. Então, a gente chega ao ponto central. Mesmo que um ataque americano acelere a crise, o que vai acontecer dentro do Irã depois disso é uma grande incógnita. Ninguém sabe ao certo. Pensem nisso. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, já tem 85 anos. E não existe um sucessor claro para ele. Isso, por si só, já garante que vai haver uma briga feia pelo poder no futuro. E agora entra um elemento super moderno e fascinante: o papel da inteligência artificial. Os dois lados estão usando IA como arma na guerra de informação. Os manifestantes usam para melhorar e espalhar vídeos da brutalidade do regime. E o regime usa para criar fakes sofisticados e dizer que os protestos reais são falsos. Fica cada vez mais difícil saber o que é verdade. Israel, que é uma peça-chave nesse tabuleiro,
Eles querem, sim, o fim do regime dos ayatolás, mas olham para o futuro com muita cautela. O medo é que no lugar da teocracia surja uma ditadura militar, talvez até mais perigosa. E a grande preocupação é, se o país mergulhar no caos, para onde vai todo o material nuclear do Irã? E isso aqui resume o dilema central de toda essa crise. De um lado, uma população desarmada. Do outro, as forças de segurança do regime, que são extremamente leais e muito bem armadas. Para que o regime caia de verdade, uma parte importante dessas forças armadas precisaria mudar de lado, desertar. E isso, em grande escala, ainda não aconteceu. Ao que tudo indica, a era dos ayatolás está chegando ao fim. Mas a grande questão, a pergunta de milhões, que ainda está sem resposta é: o que virá depois? Uma junta militar? A volta de uma monarquia? Ou, quem sabe, uma democracia livre? Esse é o novo capítulo da história do Irã e ainda não se sabe quem vai escrevê-lo.